Você quer saber como funciona a desoneração da folha para os municípios? Quer saber se o seu município se enquadra, não se enquadra? E se enquadra, como eu devo fazer esses envios ao e-social? Quer aprender numa aula prática, didática, sem enrolação, sem terrorismo, e o melhor de tudo, em apenas 15 minutos? É sem enrolação, né? Bora para a aula. Primeiro, você vai analisar a desoneração para os municípios da seguinte forma. Primeiro as normas, depois a forma de envio. A gente começa pela medida provisória 1202, de 28 de dezembro de 2023. Ela revoga o parágrafo 17, que foi inserido na Lei 8.212, pela Lei 14.784 de 2023. Mas veja um detalhe, essa revogação só acontece a partir de 1º de abril, ou seja, a lei que inseriu os municípios para a possibilidade de optar pela desoneração da folha, teve esse parágrafo revogado pela medida provisória 1202, gerando todo aquele burburinho. Então, o que aconteceu com essa revogação? Só a partir de 1º de abril. A desoneração para os municípios, que foi prevista aqui na Lei 14.784, aprovada pelo Senado, vai ficar vigente só em janeiro, fevereiro e março, se nada mudar até aqui, certo? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer nesses 3 meses. O artigo 4º da Lei 14.784 de 2023 fala o seguinte: o artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 17. O parágrafo 17 diz o seguinte: a alíquota da contribuição prevista no inciso 1 do caput desse artigo será de 8%. Que alíquota é essa de 8%, Ludmila? Para os municípios enquadrados nos coeficientes inferiores a 4 inteiros. Que coeficiente é esse, Ludmila? Espera aí que a gente vai ver tudo isso. Essa lei entra na vigor na data de sua publicação, que foi 28/12. Ela tem outros tipos de vigência ali para o artigo 3º e 6º, mas o artigo 4º, que é o que nos interessa, começou a ficar vigente a partir da data da publicação da lei, ok? E o que a gente vai entender aqui desse artigo 22, desse parágrafo 17? Que a alíquota é essa que vai ter redução. A alíquota que eles estão falando aqui é a contribuição patronal, é aquela de 20%, está prevista lá no artigo 22. Ludmila, isso aqui está me falando que é contribuição da empresa. Eu não sou empresa, sou órgão público. Calma aí que a gente vai ver isso também. Lá no artigo 22 da Lei 8.212 de 91 diz o seguinte: a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do exposto no artigo 23, é de 20% sobre o total da remuneração paga, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Isso aqui a gente também vai olhar para poder entender a quem se aplica essa redução. Primeiro, vamos voltar lá na questão. Empresa, eu sou órgão público, isso aqui está falando de mim ou não? Lá no artigo 15 da mesma lei, diz o seguinte: considera-se empresa a firma individual, sociedade que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Então, a empresa que ele está falando aqui também se destina aos órgãos públicos, aos municípios. E aí, o que acontece? Dmili, quem que é esses segurados empregados? Trabalhadores avulsos, a gente não vai entrar nesse tema, que é aqueles portuários do município não tem, então deixe isso quieto, vamos só entender quem que é o segurado empregado. São segurados obrigatórios da Previdência Social, né? Porque a desoneração está falando só do regime geral de previdência, quem tem RPPS, regime próprio de previdência, não se aplica a desoneração. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: como empregado, o servidor público ocupante do cargo em comissão, sem vínculo efetivo, inclusive regime especial. Daqui a pouco a gente vai ver esse regime especial também. O exercente de mandato eletivo, estadual, municipal, desde que não tenha vínculo com o regime próprio de previdência. Prefeito, vice, vereadores. O servidor civil, ocupante do cargo efetivo ou militar da União, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência, por conta do RPPS, né?
desde que amparados por regime próprio de previdência. Os municípios que não têm regime próprio de previdência, logo eles são segurados do regime geral de previdência e vão entrar para a desoneração. Vamos ver, então, aqui, na maioria dos casos, quem vai entrar para a desoneração? O servidor efetivo, que não tem RPPS no seu município, servidores comissionados, o contrato temporário, que é esse do regime especial, é aquele que é contratado quando fala que o município tem ali uma necessidade temporária, excepcional, e faz um contrato por tempo determinado. Esse pessoal vai entrar na desoneração da folha. Ele é considerado como empregados. E quem que não vai entrar na desoneração da folha? A gente vê aqui que o requisitado ou cedido do município que tem o regime próprio de previdência no seu origem, ele leva esse desconto de regime próprio lá de origem dele para o município que ele está sendo cedido requisitado. Por isso, não tem que ser aplicada a desoneração sobre ele. Porém, se lá no de origem dele é regime geral de previdência, aí sim você vai poder aplicar. O prefeito, o vice-prefeito, o secretário que é servidor que ocupa cargo efetivo e tem RPPS, regime próprio de previdência, não vai entrar para desoneração da folha, isso a gente já viu, só reforçando aqui, certo? E agora aquele vereador que ele é também servidor efetivo do município. Então, quando ele vai ocupar ali a vaga de vereador, ele leva o regime próprio dele de previdência também, não desconta regime geral. No entanto, se ele vai acumular os cargos de vereador e do cargo efetivo, no cargo efetivo ele vai ficar descontando regime próprio de previdência e no cargo de vereador, regime geral de previdência. Nesse de vereador, entraria sim para desoneração da folha. Né? Agora, se é um vereador, ele não tem ali vínculo com a administração pública e tudo mais, ele já é regime geral de previdência e entraria na desoneração de qualquer forma. E o contribuinte individual, o conselheiro tutelar, apesar de estar ali mandato eletivo, que é a forma com que ele ingressa no município, ele é contribuinte individual. Lá no artigo 8º da Instrução Normativa da Receita Federal, a 2110 de 2022, lá ela coloca que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o membro do Conselho Tutelar. Logo, a desoneração da folha não é para ele. E aqueles municípios que têm ali o pessoal da saúde como credenciados, né, também como contribuinte individual, categoria 701, não entra também para desoneração da folha. Ok? Então, entendeu o que entra para desoneração, o que não entra para desoneração? Beleza. Seguimos aqui. De milhar agora, qual que é aquele negócio ali, o coeficiente inferior a 4? Essa lei, esse quadro aqui eu trouxe para cá, para ficar uma forma mais didática para a gente entender. O município que tem um número de habitantes acima de 156.216, ou seja, 156.217 tem o coeficiente 4. Então, se é abaixo, né, inferiores a 4, todo município que tem a quantidade de habitantes até 156.216 pode entrar na desoneração da folha. Lembre-se, 156.216 abaixo, você pode ser enquadrado para aplicar a desoneração no seu município, ok? Como que eu sei qual a quantidade de habitantes do meu município? Vai lá no site do IBGE, coloca o nome da sua cidade e verifica qual a quantidade de habitantes que aparece lá. E agora vamos para as regras de envio. Se você está gostando da explicação até aqui, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar com os nossos colegas que ainda têm dúvidas sobre a desoneração da folha, ok? Agora vamos entender como que nós vamos enviar essas informações ao e-social, porque identificamos que o nosso município se enquadra na desoneração da folha. A nota orientativa, publicada no dia 10 de janeiro de 2024, ela trouxe essas informações, inclusive toda a interpretação que a gente fez da legislação aqui. Lá falou o seguinte, olha, lá no item 2, municípios com coeficiente populacional inferior a 4, conforme previsto no parágrafo 17 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, terão, nos meses de janeiro a março, aqui ele já interpretou,
pela medida provisória 1.202. Só vai valer, então, janeiro a março. A alíquota da contribuição previdenciária patronal, aqui ele também já interpretou, é a alíquota patronal que vai ter a redução para 8% sobre a remuneração de segurados empregados. Tá vendo que aqui ele nem considerou os trabalhadores avulsos, né? Ok, então aqui ele já fez toda essa interpretação da legislação que a gente tinha feito anteriormente. E seguindo na nota orientativa, ele informa o seguinte: para que os municípios possam informar essa condição, será acrescentado o item de domínio no registro de indicação de desoneração da folha no S1000. Então, aqui, ó, vai ser acrescentado o item 2, município enquadrado nos critérios da legislação vigente. E aí tem uma validação nesse item aqui. Pode ser igual a 2, apenas para as naturezas jurídicas iguais a... Ele faz a relação das naturezas jurídicas. Nos demais casos, deve ser igual a 0, porque não é aplicável, né? Quem que é essas naturezas jurídicas aqui, ó? Órgão público do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo, ou seja, câmaras também, município, Fundo Público de Administração Direta. Ludmila, como que eu sei que meu município, qual que é a natureza jurídica que ele está enquadrado? Você vai lá e emite o cartão do CNPJ. Nesse site aqui, você coloca o número do CNPJ do seu município, prefeitura, da Câmara, e verifica aqui qual que é a descrição da natureza jurídica que está no cartão do seu CNPJ, você vai identificar aqui o enquadramento. E aí, no layout antigo, aqui eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro, tá assim. Quando for dia 1º de fevereiro, vai estar já assim, ó, com a opção 2. Por isso que lá na nota orientativa, pede para enviar as informações após a implantação em produção, que vai ser no dia 1º/2. Não adianta nada você fazer isso agora, nesse dia hoje, né, 30 de janeiro. Mas no dia 1º/2, você vai poder enviar o S1000 com essa opção, se o seu município se enquadrar aqui, e o S1299. E, Ludmila, eu não me enquadro, eu já vi que o meu município tem muito mais do que 156.216 habitantes, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma retificação para o E-Social, saber que o meu município não se enquadra? Não, porque aqui a gente já, todo mundo estava aqui, ó, não aplicável. Se o seu município não se enquadra, você não precisa fazer nada, nadinha de nada, beleza? Já os municípios que se enquadram, como que eles precisam proceder? Primeiro, enviar o S1000 com a opção 2, enquadrado nos critérios de legislação vigente, né? Município enquadrado nos critérios de legislação vigente no registro de indicativo de desoneração da folha. O envio deve ser feito por retificação. Presta atenção, retificação. Jamila, mas eu quero excluir e mandar um novo. Não tem como, meu amor, porque lá o evento S3000, que é o de exclusão do E-Social que a gente utiliza, não pode ser utilizado para exclusão do evento S1000. Ele não é passível de exclusão. Isso está lá na página 324 do MOS, que é o Manual do E-Social. Então, você vai fazer uma retificação do S1000 se o seu município se enquadrar na desoneração da folha, colocando lá a opção número 2. Depois que você fizer isso, você vai enviar o 1299. Só que se você já tiver fechado, né, os envios para o E-Social, você primeiro tem que abrir com o 1298, enviar o S1000 e fechar novamente com o 1299, certo? Por que você tem que enviar o 1299? Para ele poder dar o retorno do S5011, que é nesse retorno que ele traz aqueles totalizadores, lá onde você faz a conferência do E-Social com os relatórios de folha de pagamento para ver se está certinho, lá naqueles totalizadores que tem a parte patronal, que é os 20%, quando você fazer o envio, você optar pela opção 2, fazer o envio do 1299, ele vai gerar os valores com base nessas informações, com a redução da alíquota de 20% para 8% para o seu município. Não é necessário enviar o 1200, porque o 1200 só vai atualizar a parte do empregado, e a parte do empregado não está sendo tratada aqui, somente a parte do empregador, a parte da empresa patronal, certo? E como que eu vou fazer esses envios? Cada sistema tem um jeito de fazer o envio, né? Por exemplo, no sistema que eu trabalho, eu vou lá no cadastro da empresa, se eles criarem um campo, vou colocar lá o campo opção 2, tem uma tela de envios, né, do E-Social, vai gerar o registro da alteração que eu fiz lá naquele cadastro, eu vou jogar isso na grid e fazer a retransmissão. Nessa retransmissão, meu sistema já entende que é uma retificação. Como que é no seu sistema?
você vai ter que ver com o pessoal que te dá o seu suporte. Você vai perguntar para ele, ei, vocês vão criar um campo novo? Olha, eu não vou mexer com isso não, porque é só 3 meses que vai durar essa opção aí. Vai lá direto no portal e faz a opção direto lá no portal do e-social. Beleza, vou lá no portal do e-social e vou fazer essa alteração lá. Lembrando que tem uma trava, uma configuração no e-social para não aceitar alterações direto. Se isso estiver no seu município, lembra de tirar ela antes de fazer a alteração, senão você não vai conseguir. Mas se já tiver liberado, você vai conseguir alterar isso lá normalmente. Aí depois você parte para a parte de configurações. Como que eu vou fazer agora a conferência da minha folha de pagamento, do meu sistema, que está no meu sistema, que está no e-social? Vai mudar relatórios, vai precisar fazer alguma configuração, eu vou ter que alterar alguma tabela, eu vou ter que selecionar algum grupo, que a gente viu que não é para todo mundo a aplicação da desoneração. Eu vou precisar, usuário, onde que eu vou fazer essas alterações? Seu sistema vai poder te orientar a fazer isso, né? Porque eles ali desenvolveram para que isso acontecesse. Agora, não, meu sistema vai me entregar tudo pronto, tudo configurado, é só eu enviar. Beleza, maravilha. Mas questione, pergunte, investigue e veja se é isso mesmo, ok? Dmila, eu vi que está um burburinho falando, né, que a desoneração tem ali a parte patronal é até o valor de um salário mínimo. A mesma nota orientativa é para as empresas que têm aqui essas atividades do anexo 1 e 2, não tem municípios ali. Não, não, isso aqui não é para você, tá? Só ignora, não tem nada de salário mínimo vinculado à ação da alíquota para os municípios. É só isso que a gente viu ali para trás. E é claro, vou alertá-los novamente, se nada mudar até aqui, nós temos só 3 meses de desoneração, janeiro, fevereiro e março, ok? A partir de abril, a medida provisória 1202 revoga essa possibilidade, caso não tenha nenhuma alteração até aqui. E aí, o que eu fiz? Nós nos envolvemos ali no problema, no desafio, pegamos a legislação, estudamos, verificamos como funciona isso no nosso sistema, criamos um fluxo e fazemos a execução da atividade. Essa eu chamo de matriz de solução. Para você resolver qualquer problema na gestão de pessoas, você precisa entender essa matriz. Então, se você gostou das informações até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar com aquele colega que está com dúvida na aplicação da desoneração. Com o seu joinha, esse conteúdo vai ser compartilhado para mais pessoas e vai ajudar mais colegas aí da gestão de pessoas. Meu nome é Ludmila Borba e desejo sucesso no envio das informações para o e-social dos seus municípios. Até mais!